O padrão passou a se repetir mesmo em sua trajetória vitoriosa no Real Madrid. Ele começa muito bem em seus trabalhos, tem um impacto inicial e depois vai caindo de produção gradativamente, com um desgaste absurdo com os jogadores. E ele acaba saindo de maneira muito desagradável, sendo escorraçado, como aconteceu nesse caso do Real Madrid e em muitas dessas outras equipes que eu citei agora há pouco. Se tem um treinador que desperta amor e ódio no futebol, esse treinador se chama José Mourinho. I think I'm a special one. E no vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre a ascensão e queda de Mourinho. Então fica comigo até o final desse vídeo. E já vai deixando o seu like, escrevendo aqui nos comentários o que você pensa e bora pro vídeo. O treinador português iniciou a carreira como auxiliar. Teve passagens por Sporting, por Porto e teve uma passagem marcante pelo Barcelona, sendo o tradutor do técnico Bobby Robson. Nesse período, o Mourinho conviveu com o Guardiola, que viria a ser seu grande desafeto muitos anos depois, e também conviveu com nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno. O brasileiro é alvo de elogios até hoje de José Mourinho. Nice. Depois de passagens promissoras, já como treinador pelo União Leiria e pelo Benfica, o Mourinho chegou ao Porto, onde teve o grande marco de sua promissora carreira. Na equipe portuguesa, o Mourinho conviveu com vários brasileiros, dentre eles Pepe, Carlos Alberto e Deco. No Porto ele ganhou a Supercopa de Portugal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Taça de Portugal, Campeonato Português 2 vezes, Copa da UEFA e a tão sonhada Champions League. Lembram disso? E eu não acredito em você. Na fase de grupos, o Real Madrid pertenceu ao grupo do Porto. E já no mata-mata, o Porto eliminou Manchester United, Lyon e o La Coruña, chegando à final contra o Mônaco. Naquela final em que Carlos Alberto fez aquele belíssimo gol que deu o título da Champions ao Porto. Lembram desse golaço? Já muito requisitado depois desse brilhante trabalho no Porto, o Mourinho é contratado pelo Chelsea e fez mais um brilhante trabalho. I think I'm a special one. Só que ele também começa a colecionar polêmicas fora de campo. O grande zagueiro Ricardo Carvalho reclamou de não estar tendo muitas oportunidades. Isso aqui é uma porcaria! E o Mourinho rebateu, dizendo que como ele joga 4 anos, se ele não percebeu por que o Ricardo Carvalho deveria fazer um teste de QI. Você é pichuruco? Você é pichuruco? Que coisa desagradável, hein, meus amigos? Contra o então técnico do Arsenal, Arsene Wenger, foram muitas declarações provocativas, bem agressivas realmente. O Mourinho chegou a falar que o Arsene Wenger era um especialista em fracasso. O clima era tão hostil entre os dois que eles chegaram a se empurrar ali na beira do campo durante o jogo. Em sua primeira passagem pelo Chelsea foram 2 Premier Leagues, sendo que na primeira o Chelsea sofreu apenas 15 gols, um recorde, o menor número de gols na história da Premier League, segundo matéria da ESPN. É verdade. Venceu uma Copa da Inglaterra 2 vezes, a Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra. Depois da passagem pelo Chelsea, há um episódio muito curioso na carreira do Mourinho que nem sempre é lembrado. O Mourinho quase foi treinador do Barcelona. O nome dele e do Guardiola estavam em pauta. E para vocês terem uma ideia, o Mourinho chegou a se reunir com dirigentes do Barcelona e apresentar um PowerPoint sobre como ele usaria o 4-3-3, formação histórica do Barcelona. 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Havia dirigentes que estavam a favor do José Mourinho ser o treinador do Barcelona, mas o grande ídolo histórico do Barcelona, Johan Cruyff, foi a favor da chegada de Guardiola. E ele estava certo, não é mesmo, meus amigos? Tudo isso de acordo com a matéria da ESPN. E depois o José Mourinho foi treinador da Inter de Milão. Na equipe italiana, mais títulos e mais consistência defensiva e mais adoração dos jogadores. Na Inter ganhou a Supercopa da Itália, a Copa da Itália, Campeonato Italiano 2 vezes e a tão sonhada Champions League. Nessa Champions League, um duelo absolutamente marcante foi contra o Barcelona de Guardiola.
num confronto muito polêmico em que a Inter de Milão venceu por 2-0 no jogo de ida, dominando amplamente o jogo. Na volta, o Thiago Motta, jogador da Inter de Milão, é expulso nos primeiros 30 minutos de jogo. Você é burro, cara, que loucura. E é aí que ficou a famosa expressão estacionando o ônibus na frente da defesa. Foi exatamente o que o Mourinho fez para tentar solucionar o ataque maravilhoso do Barcelona naquela época. Tinha Messi, Xavi, Iniesta, grandes jogadores. Para vocês terem uma ideia, o Eto'o, ex-jogador do Barcelona, que era atacante pelo lado do campo com o Mourinho, nesse jogo especificamente atuou como lateral direito, marcando muito bem, inclusive. Nesse jogo o Barcelona venceu por 1-0, mas pelo saldo de gols acabou sendo eliminado. Mourinho depois declarou dizendo que essa foi a melhor derrota de sua carreira, segundo uma matéria da ESPN. O Mourinho teve a adoração dos jogadores da Inter de Milão, que foram personificados por um gesto, um abraço no zagueiro Materazzi, logo depois do título da Champions League. Numa vitória de 2-0 contra o Bayern de Munique, Materazzi e Mourinho se abraçaram e foram flagrados com lágrimas nos olhos, já que o Mourinho já estava acertado com o Real Madrid. No Real Madrid, o Mourinho foi marcado pelos seus inúmeros duelos maravilhosos com o Guardiola, treinador do Barcelona. Foram 5 vitórias para o Guardiola, 4 empates e 2 vitórias para o Mourinho. Sem falar da qualidade absurda daqueles jogos, de muita qualidade individual e coletiva. No Real Madrid, o Mourinho foi campeão espanhol, ganhou a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Não foram muitos títulos, mas os problemas com os jogadores foram inúmeros. O Mourinho brigou com todo mundo. Just me, and Genghis, just me. Mourinho brigou com o Kaká, que foi o problema mais grave, com o Ozil, com o Sérgio Ramos, com o Pepe, com o Di Maria e nada mais, nada menos que com o Cristiano Ronaldo, meu amigo. Pode isso. O desgaste da sua reta final do Real Madrid era absolutamente evidente. Não havia o menor clima para ele continuar e ele saiu escorraçado. A partir daí o Mourinho cai muito de produção e até conquista ainda alguns títulos, mas com passagens absolutamente razoáveis pelo Chelsea em seu retorno, Manchester United, Tottenham, Roma e agora no Fenerbahçe. O padrão passou a se repetir mesmo em sua trajetória vitoriosa no Real Madrid. Ele começa muito bem em seus trabalhos, tem um impacto inicial e depois vai caindo de produção gradativamente, com um desgaste absurdo com os jogadores. E ele acaba saindo de maneira muito desagradável, sendo escorraçado, como aconteceu nesse caso do Real Madrid e em muitas dessas outras equipes que eu citei agora há pouco. A dificuldade de construir mecanismos ofensivos num futebol atual em que de equipes grandes se exige não apenas que se proteja e saia no contra-ataque, mas que tenham formas de atacar com volume, com posse de bola, foi um dos grandes motivos para a decadência do Mourinho. Seu ego gigantesco impede que ele tenha a humildade de reconhecer esses pontos de melhoria, o que dificulta a sua trajetória atual. Mourinho foi quem popularizou a periodização tática, o método de treinamento que consiste em você simular questões de jogo no treinamento, o que foi algo que revolucionou o futebol mundial. No entanto, por esses fatores, o José Mourinho não consegue voltar à sua grande trajetória e não dá mostras de que isso vai acontecer. Só que eu quero ouvir de você. O que você acha do Mourinho? Foi um dos melhores da história? Ele ainda faz grandes trabalhos? Ainda merece oportunidades do grande centro? Me conta aqui nos comentários e até o próximo vídeo, mas eu quero você curtir esse vídeo. Abraço!